Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Grand Tour, que é o filme dirigido por Miguel Gomes, que estreou no Festival de Cannes do ano passado, onde recebeu o prêmio de melhor direção e depois aí fez uma sequência extraordinária de festivais, acabou sendo inclusive o selecionado para representar Portugal no Oscar 2025. E eu me lembro que na saída da sessão desse filme do Festival de Cannes do ano passado, aquele burburinho era do ame ou odeie, da questão do engajamento em torno de um filme-ensaio do Miguel Gomes, mas do mesmo modo de querer questionar o teor da narrativa. Eu acabei falando sobre esse filme, como eu faço, né? Eu assisto todos os longas da competição, farei isso novamente nesse ano. Eu publico sempre vlogs na aba de membros, e aí quando surge a oportunidade também de trazer alguma crítica extra, eu faço isso. Nesse caso, é porque o filme chega no catálogo da MUBI no dia 18 de abril. A melhor coisa que existe em casos como o de Grand Tour é o de você ter debates e de conseguir ter em conta, às vezes, concepções diferentes quanto ao cinema, quem sabe como uma ferramenta de crítica social, política, de ensaio, de vários experimentos, que é o que o diretor faz aqui. E isso, para mim, é extraordinário de você conseguir colocar tudo em perspectiva, e até eu penso que esse vídeo pode se tornar também esse mediador. Antes de continuar, e aproveitando a oportunidade que esse filme está no catálogo da MUBI, eu quero te convidar para conhecer esse serviço que tem uma curadoria global e que você encontra grandes filmes do cinema mundial. Dando uma olhada no catálogo, você vai notar que vai ter diferentes filmes de escolas e países. Por exemplo, Dias Perfeitos se tornou um dos meus favoritos dos últimos anos. Aftersun, como eu digo, é uma pedrada emocional que faz até hoje eu me lembrar do encerramento. Enfim, tem Truffaut, Kubrick, Villeneuve, Coppola. Com certeza você vai achar um grande filme e descobrir lançamentos como A Garota da Agulha, que foi indicado recentemente ao Oscar. Vários desses filmes eu inclusive trouxe crítica para o canal. Eu te convido a acessar o catálogo da MUBI, mubi.com/dalenogari. O link estará aqui na descrição do vídeo para ganhar 30 dias grátis para cortesia, para que você consiga aí entrar nesse universo do cinema com essa curadoria da MUBI. Voltando a Grand Tour, nós temos um filme que entrelaça ficção com história, que não tem medo de colocar o preto e branco e logo depois fazer uma transição a cores em que você vai ter cenários completamente diferentes, em que a narrativa linear ela é completamente abandonada. Em 1918, Edward, um diplomata britânico, foge do casamento e atravessa a Ásia colonial, enquanto Molly, sua noiva, persegue seus rastros. E aí a narrativa passa desse preto e branco do período colonial para esses registros da Ásia contemporânea, o que vai revelar também resquícios da própria hierarquia cultural com uma abordagem crítica do diretor. Existem, por exemplo, vários e vários anacronismos nos registros feitos em Grand Tour. E não é aquela questão do anacronismo simples só do uso de um celular numa época diferente. Não, vai além porque se torna esse anacronismo para que você consiga pautar uma discussão crítica. É um filme que ele busca questionar essa dinâmica colonial, que ele dá uma atenção especial para essa fuga do Edward também, o diplomata que acaba tomando centro das atenções, e você, de alguma maneira, tenta se vincular com esses personagens. A Molly um pouco mais carismática, que talvez consiga alguma conexão maior, mas me causa surpresa até reassistindo esse filme o modo de que a crítica, na minha visão, ao colonialismo, ela tá do começo ao fim do filme e propositalmente até o diretor ele busca solidificar isso na narrativa ao dar vez apenas para os europeus. E aí a direção do Miguel Gomes busca criar essas justaposições do passado colonial com o presente globalizado, sempre questionando estruturas de poder. Isso passa aí por diferentes paisagens asiáticas, tem do Japão, tem uma roda gigante, tem o reflexo também de um plano paisagem exuberante. Um uso dos 16mm para esse teor histórico, melancólico, com as cores vibrantes também, sendo que, como eu disse, a linearidade é completamente abandonada nessa história. E talvez seja por isso que Grand Tour se torne esse experimento mais fechado. Eu nem vou dizer aqui
que ele se torna um experimento que tem pré-requisitos, porque entra muito na forma como o diretor vê o cinema. E aqui eu vejo que ele traz o cinema como uma ferramenta de reflexão crítica em que ele rejeita, vez que outra, justamente te dá tudo de bandeja, ainda que tenha um uso da narração até mesmo para conseguir justificar o porquê que ele quer se fechar em tal plano. E isso vai para outras bases, tá? Vai para a questão do uso da língua, um prestígio para o vietnamita. Vai da maneira como você tem um desenvolvimento muito lento em Grand Tour, que pode ser aquele filme, quem sabe, que o espectador que só quer uma história tradicional, começo, meio e fim, acabe refletindo da tomada de decisão no filme ensaio. Porque aí o diretor se posiciona contra tendências, desmonta a linearidade narrativa, une cores e preto e branco, manipula formatos e questiona o conceito do progresso cultural. E mais do que nunca, quer usar esse cinema como uma maneira de resistência, seja no discurso ou na estética. A mensagem final, para mim, ela é mais do que evidente. Desconfie de narrativas prontas. Não é necessariamente uma rejeição, mas veja o cinema como uma ferramenta de reflexão. Então é um diretor que nesse filme ensaio ele vai lidar com a violência colonial, ele vai dar um prestígio inclusive para a história dos europeus, e os asiáticos vão ser personagens secundários. É o exótico, o pitoresco, tem esse fascínio também pela maneira como as paisagens são exuberantes. Isso me dividiu bastante em Grand Tour, porque ele é um filme que tem algumas das cenas mais bonitas da última temporada e um desenvolvimento de personagens que realmente me mostra uma frieza emocional que aí não me agradou. Sendo que muitas vezes, em várias situações, até mesmo os personagens principais são posicionados em contextos de maneira bem mais funcional, até para quem sabe conseguir explorar um local. Aí eu vejo esse experimento visual lindíssimo, ao mesmo tempo que o desenvolvimento de personagens é propositalmente negligenciado. É um longa que eu penso de todo modo que ele cria profundas reflexões, discussões, e que eu deixo a recomendação, seja para amar esse filme ensaio, se envolver com o cinema português, ou para justamente questionar e até mesmo lidar com o discurso colonial em uma abordagem crítica no cinema também. Para Grand Tour, nota 6. E acabou se tornando, consequentemente, um dos filmes mais comentados na jornada de festivais na cobertura crítica, porque a questão toda da rodagem, do estabelecimento dos cenários, não dá simplesmente para deixar de lado. É muito bem feita, é muito bem construída. Tem passagens, repito, que são lindíssimas. Mas nesse desmonte do colonialismo, nesse olhar crítico passado, presente, considerações quanto à própria tese política do diretor, aí eu já acho que cria bem mais controvérsias também para a própria base de filme ensaio. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!